Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte dos donos da bola e o HG rasgou o verbo sim pro interino, porque, cara, tem responsabilidade sim, mas o elenco também tem muita responsabilidade. Palmolice dentro de campo e a grande verdade que toda a mídia concorda que o Barba tá chegando, mas vai ter muito trabalho para corrigir esse nosso Galo. Então, tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Galão da Massa, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Tem como, ô Lucas Gonçalves, se você fizer as mesmas coisas, se você não tiver nada de autoral, enquanto você treinar, mas eu não quero me expor, eu quero manter o meu emprego aqui, ficar de boa e tal, cara, não dá para ser assim. Se você faz as mesmas coisas, os resultados sempre serão os mesmos. Sempre serão os mesmos. As mesmas alterações, as mesmas figuras, os mesmos erros cometidos em outros jogos. Ah, mas você está querendo dizer o quê? Não, não quero dizer nada. Eu estou querendo dizer sobre esse jogo aí. Primeiro tempo abaixo da crítica, o segundo tempo você vai lá com muita dificuldade, perde alguns gols e tal, mas o time ainda cria mais no segundo tempo, abre o placar, toma um contra-ataque ali no segundo tempo, empate, e aí agora não dá pra gente cravar absolutamente nada pro jogo de volta. O que dá pra cravar é que mais uma vez o Atlético repetiu os mesmos erros. Mais uma vez o Atlético tentou mudar o jogo com as mesmas figuras que não mudam o jogo há muito tempo. E aí, pegação do pé da imprensa. Não, tô falando de campo e bola, irmão. Não tô falando do que acontece fora de campo, não. Ué. O jogo aconteceu. Uma dificuldade para defender, que é um negócio medonho, que o Baba vai ter de trabalho. Para montar uma estrutura defensiva nesse time não é brincadeira. Porque esse time, a dificuldade para fechar espaço, a dificuldade para marcar é um negócio maluco. Dificuldade para ganhar duelo é um negócio maluco. Agora a pergunta que fica aqui, é questão técnica individual, é questão de estrutura tática mesmo, de montagem, o São Paulo não conseguiu, o Cuca não conseguiu, o problema está nos treinadores, o problema está no elenco, e aí? Aí vai lá o Lucas Gonçalves, vai dirigir o time, faz as mesmas coisas e os problemas são os mesmos. Se não fizer nada diferente contra o Grêmio, vai perder o jogo pro Grêmio lá. O Baba vai estar lá, mas ele vai para assistir. Ele não vai para treinar o time. Ele não vai para comandar o time. Se continuar usando as mesmas peças, querendo as mesmas coisas, os problemas vão se repetir. E aí, Xandão, boa tarde. Boa tarde, HG, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Semana passada, quando anunciaram um treinador aqui, que a gente não foi anunciado oficialmente, mas a gente já sabe quem é. Quem é disse, ele? O Eduardo Domingues. Você falou Eduardo Gonçalves ontem no Twitter. Porque eu estava tão dividido em relação ao que eu estava vendo no campo que eu fiquei até meio atordoado, né? Mas eu disse aqui, é necessário ter paciência, porque ele não vai chegar aqui e vai resolver a coisa da noite para o dia. O problema não era só o São Paulo. O São Paulo tinha uma grande parcela, mas a gente viu ontem em campo. De novo o Atlético tem um meio de campo espaçado, né? De novo o Atlético com problemas defensivos. Como um time que está ganhando até os 45 minutos do segundo tempo, o jogo de uma semifinal dentro da sua casa, dá um contra-ataque, nem contra-ataque, né? Dá a bola no seu campo para o adversário fazer um gol com uma defesa totalmente desajustada, como estava do Atlético no lance do gol. Cara, faltou ali um pouco de malandragem dos jogadores, né? Tá acabando o jogo, valoriza, toca pra cá, toca pra... O jogo acabou, chuta pro mar, vai ficar 1-0, tá bom, não jogamos bem, mas vamos levar o resultado pro segundo jogo. Não, o Atlético consegue tomar um gol nos descontos, como foi contra o Remo, que tomou 2. Quer dizer, existem coisas que não foi só a saída do São Paulo. Eu sinto falta de um Atlético mais vivo dentro de campo, jogadores vibrando mais, sabe? De ter aquela raça, daquela vontade de querer disputar o jogo. E tem alguns jogadores que, sinceramente, entraram e pioraram a situação do Atlético. Nomes. Ó, o Igor Gomes e o Bernard não acrescentaram absolutamente nada ao Atlético. Pelo contrário, eu acho que na hora que você tira o Michael do time, o time do Atlético deu uma... sabe? E aí ficou aquela expectativa, o jogo vai acabar 1-0 assim mesmo e boa. Não, o Atlético ainda consegue bater um lateral e um erro ali do sistema defensivo todo. Vai ter gente que vai colocar a culpa no Preciado, vai ter gente que vai falar do Igor Gomes, vai ter gente que vai falar do Lodge, um lateral. Para mim é o conjunto inteiro, uma falta de atenção, pô. É o último lance praticamente do jogo. Você vai tomar um gol assim, dentro de casa, na semifinal. Então, eu acho que falta muita atitude dos jogadores.
Ontem vai para a conta dos jogadores, está faltando inclusive chamar a atenção deles. Tem muita gente devendo que poderia fazer muito mais. E olha, se a gente pegar hoje, eu fiquei abismado, HG, eu tive uma informação que a folha do Atlético ela é mais de 10 vezes o valor da folha do América. Depois pode até confirmar isso aí, Thiago. Eu acho que não é estudo, não. Que é uma coisa assim, não. Eu não vou nem falar quanto que falaram que é a folha do América, porque... Pode falar. Não, mas falaram que é 1,5 milhão. Não. Deixa eu ver aqui Uma agora. pessoa do América disse que era 1,5 milhão. Não, então tá considerando só folha salarial, eu acho. Não, é folha salarial. Não, então, eu tô falando sem Porque do considerar Atlético direito é de tudo, imagem. quando a gente fala tudo. Então, assim, cara, é impressionante. Aí você vê dentro de campo o Atlético não demonstrar metade do que o torcedor queria. E outra, é por isso que o torcedor não tá indo, tá, El? A média é muito baixa, né, Breno? 31 mil pessoas vai lá para poder ver o que viu ontem, né? Viu mais do mesmo. Mais do mesmo. Ah, o Lucas Gonçalves poderia ter sido mais ousado? Concordo. Mais corajoso? Concordo. Mas, cara, olha a situação que ele está. Deveria ser, eu acho que ele quis foi, sabe o quê? Ó, eu tenho que fazer um resultado aqui que mantenha vivo o outro Mas mexeu jogo. errado. Mexeu. Mexeu errado. Mexeu errado. Boa tarde. Mas aqui, continuou com o Alonso no banco, ok. Continuou com o Scarpa. A escalação inicial, Tem um pra amigo mim, meu que não achou que pra o mim Alonso foi no banco, boa. não. A escalação inicial pra mim foi boa. Sim. O problema foi o desempenho do time. Não, o Alonso Assim, no banco, bota- o Alonso... Bom, pode falar, minha vez eu vou Não, falar. pode falar. Fala, não tem a ver com o assunto. Não tem que... Você começou Porque o Alonso e o Vitor Hugo, você pode jogar moedinha. Um escolher cara e outro escolher coroa. Não, o Vitor Hugo é melhor do que o Alonso. A gente viu ontem. Você Sua pode estratégia tá colocar muito bem todos provada. ali. E a gente viu o Alonso desde 22. Acabei de falar, irmão, um cara e coroa. Mas você quer morrer abraçado com sua tese. Eu prefiro estar abraçado com a realidade. Tá tudo A certo. realidade é que o Vitor Hugo ainda tem mais valência Tá que o certo, Alonso. tá O certo. Alonso não pode Tem, ser zagueiro do Atlético. Porque o Alonso não tem as valências do Vitor Hugo. Ah, mas você acha o Vitor Hugo bom? Não, pro ano passado você viu, foi o melhor. Para esse ano, pro nível que o Atlético tem que buscar. Porque, repito, ninguém sabe como é que o Lianco vai voltar. Aqui, E outra coisa, você já fala 200 anos aqui. Menino Ivan Roman, por que não joga? Não joga. Não joga. Por quê? Pra mim é o melhor tecnicamente dos zagueiros. Pra Quem mim da é o base melhor. estava no banco ontem? Nenhum. Bernard. Nenhum. Bernard já... Mas ele não é da base? É da base, beleza, você tá certo. Tava o Bernard lá. Mas o Cissé, né, que o torcedor queria tanto vê-lo, mas não estava, e o Atlético precisava de um marcador quando sai o Maicon. Aí entra o Igor Gomes, um arame liso do caramba. Entra o Bernard numa rotação bem abaixo do time, que já estava com uma rotação baixa. Então o Atlético tem vários problemas. O sistema defensivo do Atlético, eu já cansei de falar sobre isso. Eu acho que a gente já cansou de falar. A gente vai continuar falando ainda a respeito do primeiro volante. O Tomás estava no banco, mas não jogou, não entrou. Se é ele o nome, dá oportunidade também para o menino jogar, para se mostrar frente à torcida. Mexeu muito errado o Lucas. Eu sou um defensor dele, eu acho que o trabalho dele, todas as vezes que ele foi chamado, ele foi eficiente, mas ontem especificamente, ele errou muito e o Atlético acabou perdendo uma grande oportunidade de sair com um resultado positivo. Digo mais, de sair com um resultado positivo de um jogo que ele não mereceria. O futebol, como o Valu sempre coloca aqui, não existe merecimento, é bola na casinha. Bola na casinha que é o merecimento Então do é futebol. resultado, é isso aí. Bola na casinha é o merecimento. O Atlético é um time extremamente burocrático. Nos pequenos recortes que nós vimos o Atlético ser mais incisivo, ele afunilou o América. No mais, fica circulando a bola em U. O treinador, eu tenho certeza que o Barba vai ter assistido o jogo, eu tenho certeza. E ele vai ter ficado muito irritado. Porque o Atlético continua com aquela capacidade burocrática de ficar fazendo HG, circulando a bola. Nossa, é chato pra cacete. Circula. Chato, Você viu o mapa? chato, Tá na moda ver o arrastado. mapa de calor, você viu? O mapa de A cal- letra U. A letra U. Universidade do Chile. Fica sempre assim. Impressionante. Sempre fazendo isso. Então, assim, é um time muito chato de se ver, muito chato. Não tem capacidade mental nenhuma de segurar um jogo. Gente, o Atlético, só passando números, o Atlético tem 12 jogos na temporada. 12. Tem 8 empates. O time que mais empatou no mundo. O time que mais empatou no mundo tá sofrendo da empatite. A empatite definitiva do mundo é o Atlético. E aí você acha que se o Barba chegar... Porque eu falei isso aqui semana passada. Requer tempo, porque a característica do time do Atlético, dos jogadores, é diferente do jeito que ele gosta que jogue. Você acha que do dia pra noite... Não é do isso dia vai pra noite, resolver? Breno. Que Não vai é- depender de tempo. Ô, E agora Brenão. eu vou dizer mais, só pra fechar aqui.
Porque ontem me falaram que contratação, só se ele chegar e ele achar que existe Também realmente vai uma achar. grande necessidade. Vai achar. E aí vamos lutar contra o tempo para trazer, porque é dia 3 que fecha. Então, assim, eu já falei, vou voltar a falar de novo aqui. Eu não acredito em contratações para a primeira janela. É isso aí. Ô, Breno, vamos lá. Você perguntou que ele vai precisar de tempo. Eu acho que ele vai precisar de tempo, sim. É lógico que ele vai precisar de tempo. Ele vai precisar da paciência. Mas existe material humano para fazer o que ele pede. A prova disso é o gol do Atlético. O que ele pede naquele treinamento que eu mandei um videozinho para você, a gente pegou e viu, e falando, lembra muito o estilo argentino, né, de dominar a bola e já tocar, fazer girar. O Atlético foi isso no gol do Atlético. O gol do Atlético é um gol de pressão, toma a bola e sai rápido e faz uma ação rápida ofensiva. O que o Domingues não gosta? Eu não gosto que fique a bola no meu pé o tempo todo. Eu quero tomá-la e fazer uma ação. Foi isso que o Atlético fez. Então o Atlético tem material humano para fazer a ação. Agora, a minha preocupação é totalmente sobre o sistema defensivo do Atlético. Eu ainda falo, o elenco do Atlético, você colocar no papel e observar ele é qualificado. Mas hoje o sistema defensivo, ele não é qualificado. O Atlético não tem no seu elenco defensivo, jogadores que seriam titulares nos 10 maiores times do futebol brasileiro. Eu estou falando de zaga, tá, gente? Porque o Lodge é um jogador diferente, então ele eu tiro dessa história. Então por isso que eu estou falando especificamente dos zagueiros. O Atlético não tem zagueiros qualificados. Nenhum dos zagueiros que o Atlético tem seria titular em nenhum dos 12 grandes do futebol brasileiro. Bom, Inclui o Atlético. Tem quantos anos você está aqui? 3,5. 3 anos e meio deve ter sido o seu melhor início de programa até hoje. Com muita raiva? Não, até que não. Não, faltou Mais raiva. lúcido. Não. Mais lúcido. Você foi bem. Você começou bem a semana. Só não sei se você vai A gente acabar bem ensaiou ali, o pô. dia. Você mas passou o texto começou pra mim. bem, Você começou bem. Decorei direitinho. Ô Renan Lodge, você vai bater um lateral porque o Bernard pediu. Aí você põe o Bernard para disputar uma bola que você cobrou de lateral por cima com um cara que tem 2,55 m. Vai perder. Aí o sujeito pega a bola no rebote, a segunda bola domina, passa na frente do Igor Gomes. Igor Gomes, das poucas valências, você tem, eu já falei aqui, que você não rouba. Mas no caso você não está roubando, mas também não está fazendo. Porque o cara passa do seu lado, você trota, ali você mata a jogada. Quando você deu espaço, aí o sujeito abre, aí o Juan Tressode vai dar o primeiro combate ali, aí vem o Preciado no meio de 2 jogadores do América, o resultado 2 contra 1, é isso aí. Bola rolou, o Yalen foi lá, eu não sei se ele acertou o chute ou se ele errou o chute, acertou um golaço. Golaço, Mas um golaço. Golaço, bola Meteu lá, difícil. meteu lá na gaveta e já era, e o Everson não podia fazer nada, porque a bola foi lá na gaveta. Da queima-roupa ali, não tinha como fazer nada. Então, tem muita coisa errada. O Baba vai ter trabalho pra caceta. Se o Baba vai conseguir fazer esse time, se o Baba conseguir fazer esse time se ajustar, aí esse cara vai virar ídolo aqui. Com essa zaga Por quê? Porque os últimos que passaram aqui, ninguém conseguiu. É que Agora, assim, o que esse time do Atlético é fronha pra marcar é um negócio absurdo. Corre menos que o adversário, marca menos que o adversário, compete menos que o adversário e é qualquer adversário. Até o Remo vem cá e faz o Atlético de gato-sapato quando tem a bola. Gostaria de ouvi-lo, o MS Eduardo Domingues Imports. não vai ter nem tempo o suficiente para buscar jogadores. Sabe por que não vai ter tempo o suficiente para buscar jogadores, HG? Por quê? Porque ele chega na quarta, a janela se encerra no dia 3, que é terça-feira que vem, salvo engano. Ele não tem tempo. Não tem nem tempo hábil para contratar os atletas que talvez ele entenda ser necessário. O Atlético vai ter que jogar e ele vai ter que jogar com esse elenco. E aí, eu acho... Eu não lembro agora se foi o Elton ou se foi o Valor, se foram os dois, talvez os dois tenham dito a mesma coisa, que é sobre o Atlético jogar com 3 zagueiros. E para mim, a melhor fase do Atlético, do ponto de vista defensivo, foi jogando com 3 zagueiros pensando nesse elenco. Que aí tinha um pela direita, muitas vezes esse jogador pela direita era um lateral improvisado como zagueiro, tinha um centralizado, que muitas das vezes era o Vitor Hugo, às vezes o Juan, e um pela esquerda, que muitas das vezes era Mas, Thiago, o tem Alonso. material humano para fazer isso? Pensa nos 3 zagueiros que você está colocando. Thiago. Mas peraí. Você confia no Júnior Alonso, no Vitor Hugo e no Juan. Mas, Elton, peraí. Material humano para fazer isso ele tem.
O ponto aqui é, o que esse material humano consegue entregar para ele? É de um time que vai disputar o quê? E aí, velho, a gente tem que falar rasgado, sem dourar pílula pro torcedor. É uma zaga que nos últimos 20 jogos só não tomou gol em 3. Elton, 3. é possível. No Campeonato Mineiro, só o Tom Tombense não fez gol. É perfeitamente possível fazer isso. O meu ponto é, o que o Atlético vai disputar com essa defesa? É isso. Ué? Mas... Eu tô dando um exemplo. Esse sistema defensivo, ele provou para você por A mais B. Qual é a sua expectativa do que o Atlético vai disputar esse ano? O Atlético, por isso que eu falo, a gente tem que fazer o papel também de cobrar. Sim, o Atlético precisa de zagueiros qualificados. Hoje, o Atlético... Thiago, o exercício é simples. Por que eu faço esse exercício? Hoje, eu vou falar esses 3 nomes. Júnior Alonso, Juan e Vitor Hugo. Nos 12 maiores times do futebol brasileiro, qual desses 3 seria titular? Não, nenhum. Em nenhum. Então a cobrança é o Atlético. É uma instituição. A instituição é um time que... Os objetivos que a diretoria passou pro atleticano é o seguinte, cara, o Atlético é um time que vem de uma final de Libertadores em 2024 e de uma final de Sul-Americana em 2025. O torcedor, independente se... mas ele perdeu. Não importa. O torcedor atleticano... 2 temporadas seguidas lutando contra o rebaixamento. Ok, o Atlético... Pra mim é mais uma vez isso. Mas, Thiago, ok. Aí ele tem que mudar esse patamar e o patamar de disputar grandes títulos, ele não pode retroceder. O atleticano não pode aceitar o Atlético retroceder. E quando a gente fala que ele não pode retroceder, ele não pode... Peraí, vamos lá. O Atlético disputou nos últimos 2 anos, ok, ele lutou contra o rebaixamento por causa de não ter um elenco preparado para disputar a quantidade de jogos que ele tem. Mas peraí, pensa 2024 e pensa 2025. Tá. Já existe um retrocesso natural. O Atlético chega a 2 no finais. brasileiro, que chegou em 3 finais. Em tudo. Vamos lá. Chegou em 3 finais. Em tudo. A temporada 2025 ela Chegou pior em 3 finais. Thiago, só para concluir meu pensamento, o que eu Você falo tá demorando, do retrocesso, tem problema, o programa tem 1h20. Mas não é só pra você falar, falou até agora, Valor. O time não pode ter um retrocesso quando a gente fala das ambições. Mas já teve esse retrocesso ao time. Thiago, olha só. O retrocesso que eu falo é de material humano. Hoje o Atlético tem 3 zagueiros que são os seus titulares, que são piores que qualquer outro dos grandes times do futebol. Não, também não é assim, não. Peraí, calma aí. Vamos também lá. não é assim, Vamos não. lá. Não é? O Atlético já tem um retrocesso de material humano de 24 para 25. O Atlético piora. Sim. Do ponto de vista de elenco. É um elenco pior. E além de piorar, o Atlético já tem um retrocesso em todas as suas expectativas. Primeiro que o Atlético já não joga Libertadores, ele joga a Copa Sul-Americana. Sim. E aí ele já vai, ele é eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, que no ano anterior ele tinha sido finalista. Eu não lembro agora a posição do Atlético, não lembro mesmo, no Campeonato Brasileiro de 2024. 24 ele escapa na última rodada. Ele escapa na última rodada, vencendo o Atlético Paranaense, depois de um pênalti que o Hulk perde e o Rubens faz o gol. Isso. Mas em 2025 ele escapa na penúltima. Então vou colocar um brasileiro semelhante que ele fez. O Atlético lutando contra o rebaixamento até as rodadas finais. Para mim, o Atlético de 24 já é um retrocesso, de 25, aliás, desculpa, já é um retrocesso em relação ao Atlético de 24. E, cara, o Atlético de 26, para mim, caminha a passos largos. E aí, por algumas questões, eu que tinha achado uma janela extremamente interessante, e acho que a janela ainda é interessante. Interessante, é a palavra. Não boa. Então, mas eu acho até boa. Só que o ponto é, eu preciso entender. O Cassierra e o Alaminda, por exemplo, eles não prestam para jogar no Atlético? É que você acha a janela interessante e hipotética. Porque os Então, jogadores. mas é porque não que os jogadores Mas não jogam. Não é responsabilidade sua. Até os caras jogarem, a gente tá pegando o que eles podem render ainda. Exato. Então, assim, eu quero ver esses caras jogando. Porque o Atlético não coloca os caras para jogar. E aí, quando eu digo Atlético, o Sampaoli não colocou, o Lucas Gonçalves, que é o interino, não colocou. Se chega aqui o Barba e não coloca também, aí eu começo a achar que o Atlético falhou na janela de transferência. Exatamente. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí dos donos da bola, falando muito sobre esse empate de ontem. E, cara, o HG, o Elton tem toda a razão, cara. Mais do mesmo. Tudo bem, o Lucas tá como interino, não quis mexer muito, mas o time estava até razoavelmente bem, até ele fazer as trocas. Igor Gomes, Bernard, pelo amor de Deus, cara.
Como foi falado, por que não bota os caras novos pra jogar? Não é possível, cara. O São Paulo não botava, agora o Lucas também não vai botar. Será que, igual o Thiago falou, se o Barba não botar, então contrataram errado, porque foram contratações do Siga. Não foi contratação que passou pelo São Paulo. Mas, cara, e sinceramente, esse elenco tá muito frouxo. Irmão, último lance do jogo. Capá, faz a falta. Faz a falta, Igor Gomes. Chega um e faz a falta, mata a jogada, cara. Agora, no último minuto do jogo, dá um mole desse, perder a vantagem que já era pequena, vai pro segundo jogo sem vantagem nenhuma, fora de casa. A verdade é que tem muita responsabilidade dos treinadores que passaram? Tem. Mas o elenco também tem muita responsabilidade. Como o HG falou, elenco fronha, muita da gente fronha. Morto dentro de campo. Não adianta chegar dentro do vestiário, gritar, falar, isso aqui. Meu irmão, tem que fazer dentro de campo. E aí, cara, é verdade que o Barba vai ter muito trabalho. A gente já sabe que o estilo do Barba é ter a parte defensiva ali muito bem fechada e ser efetivo. Eu já venho falando para vocês aqui. O último que chegou aqui no Brasil que tem esse estilo foi o Abel Ferreira e ganhou tudo com o Palmeiras. Sem jogar bonito, mas um jogo efetivo, muito bem fechado defensivamente e quando sai para fazer gol. Toma a bola e vai quase que sempre fazer gol. Então é isso que a gente espera. Agora o Barba vai treinar praticamente na quinta-feira e sexta. Na quarta-feira vai jogar fora, vai viajar. Quinta-feira já é um treino mais regenerativo. E vai ter um treino praticamente sexta-feira e sábado. Cara, sinceramente, é complicado. A gente espera que o Atlético consiga mostrar um futebol melhor no próximo jogo contra o América. Porque é uma vergonha o elenco do patamar que o Galo tem hoje, que diferença exorbitante para o América, não se classificar. Então a gente espera, claro, que o Barba vai ter que ter tempo para conseguir arrumar essa equipe, mas de dar uma injeção de ânimo, pelo menos. Então essa é a nossa expectativa. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E você também que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajude demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Galo para trazer para você. E quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias aí do nosso Galo. Então ele acaba recomendando tanto o canal quanto o vídeo para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Grande abraço.